Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vou conversar com o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, sobre os diversos temas que interessam diretamente à sociedade brasileira. Temas importantes e polêmicos. Vamos falar dos assuntos atualmente na pauta do Congresso Nacional. Senador Jucá, primeiro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Armando. Vamos conversar. Eu queria, primeiro, repassar as consequências da aprovação desses novos critérios para a distribuição dos royalties do petróleo, né? Esses novos critérios, votados aqui no Senado, vão ser apreciados agora pela Câmara, deixaram insatisfeitos principalmente os estados produtores, de forma muito especial, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O que fazer para evitar uma comoção social das populações do Rio e do Espírito Santo? Bom, primeiro é preciso dizer que até a exploração do pré-sal, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ou seja, os estados produtores ou confrontantes, né, porque essa exploração do pré-sal ela está a 300 quilômetros dentro do mar, portanto não é exploração em solo do Rio de Janeiro ou em solo do Espírito Santo. Até o pré-sal, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo eram os estados que mais recebiam com royalties da exploração de petróleo. Com a realidade da exploração do pré-sal, essa riqueza, que é uma riqueza volumosa, precisa ser redistribuída para o restante do país. Os outros estados se acharam, e se acharam na condição de receber também esse recurso. É preciso que a riqueza do pré-sal seja compartilhada com todos os estados da federação. E isso veio uma nova legislação. O governo mudou a forma de autorização, quer dizer, criou a partilha também, além da concessão, criou o fundo que vai receber recursos para aplicar em questões de infraestrutura no país, na educação, na ciência e tecnologia, na cultura e no meio ambiente, e definiu que essa nova programação de royalties seria aprovada pelo Congresso. Nós aprovamos aqui no Senado uma proposta que é muito melhor do que a proposta anteriormente aprovada pela Câmara e pelo Senado, que foi vetada pelo presidente Lula, que é a emenda Ibsen, conhecida como emenda Ibsen. Nessa emenda Ibsen, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo perdiam muito. O que é que nós fizemos? Aqui no Senado a gente procurou construir uma outra alternativa, que não desse prejuízos diretos ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, e aí está se mantendo o fluxo financeiro de 2010, o que o Rio de Janeiro e o que o Espírito Santo receberam em 2010 está contemplado na proposta nova do royalties. Agora, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não vão ganhar tanto com as novas explorações quanto ganhariam pela regra antiga. Isso gerou um problema, há uma disputa, né, entre os estados não produtores ou não confrontantes e os estados confrontantes, e essa disputa agora está na Câmara dos Deputados. Eu acho que conversando se consegue construir uma alternativa. O senhor não teme que isso possa se transformar num frisson tão grande que abale o esquema federativo brasileiro? Não, isso já está criando um problema federativo. É por isso que aqui no Senado nós procuramos melhorar a correlação financeira entre estados confrontantes e não confrontantes. Agora, é possível avançar mais na Câmara. Então, se é possível avançar na Câmara, eu acredito no diálogo como instrumento de construir politicamente uma solução. Agora, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não vão conseguir levar aquilo que gostariam de levar. É importante que se diga isso, porque assim todo o recurso do pré-sal iria basicamente para o Espírito Santo e para o Rio de Janeiro, e o restante dos estados do Brasil não seriam atendidos. Isso não é possível que aconteça. E como é que o senhor recebeu os alertas do governador Sérgio Cabral, que andou até dizendo que dessa maneira vai inviabilizar a realização da Copa e das Olimpíadas no Rio de Janeiro? O governador Sérgio Cabral, ele está defendendo o Rio de Janeiro, é natural, como a bancada também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A gente entende o papel das bancadas e nós temos que contemporizar isso. Agora, eles estão no papel deles, que é o papel de reclamar, é o papel de reivindicar, é o papel de tentar aproximar a distância entre o que eles iriam ganhar e o que eles efetivamente estão levando na proposta. Se pudesse dar um ganho maior ao Rio de Janeiro, é possível que na Câmara se consiga construir uma alternativa melhor. Agora, eu entendo que não será possível
atender às expectativas totais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. É importante que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo entenda que eles já estão recebendo investimentos, né? O Rio de Janeiro e o Espírito Santo já tem um volume de arrecadação grande por conta da própria indústria do petróleo que está se instalando no Rio de Janeiro, né? Nós temos aí muitas empresas se instalando, gerando empregos, criando atividade econômica. Então, na verdade, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não vão perder, vão deixar de ganhar mais, mas efetivamente é em prol da redistribuição de recursos para o restante do Brasil. Outro assunto polêmico, a questão da Comissão da Verdade, da constituição da Comissão da Verdade para apurar o que sucedeu na época do regime militar em relação aos desaparecidos, a existência de tortura. Esse assunto o senhor acha que está bem encaminhado, passou pelo Senado e vai contemplar os diversos setores envolvidos nessa polêmica? Não, esse é um assunto que passa limpo o país. Nós não tivemos polêmica aqui na votação do Senado, pelo contrário. Nós tivemos unanimidade. A proposta foi aprovada por unanimidade. O relator, que fez um belíssimo relatório, um excelente trabalho, foi o senador Aloysio Nunes Ferreira, né, um relator de um partido de oposição. Portanto, não houve embate entre base e oposição. O que houve foi a confluência de espírito, foi a unanimidade de propósitos, efetivamente no sentido de aprovar a Comissão da Verdade e fazer com que essa Comissão da Verdade possa efetivamente levantar todas as questões que ainda estão pendentes, né? Passar o Brasil a limpo, conhecer efetivamente o que aconteceu com as pessoas, buscar os desaparecidos, verificar efetivamente que tipo de reparação pode se fazer. Então essa Comissão da Verdade, ela é o último passo no sentido de virar a página da história com os ensinamentos que esse período da história ensinou ao país. Então nós aprovamos muito bem essa matéria e aprovamos na mesma semana também a lei dos documentos sigilosos, que ajuda a Comissão da Verdade. Então o Senado, em outubro, aprovou a Comissão da Verdade e a legislação que trata de sigilo de documentos no país, documentos oficiais, claro. E, portanto, isso vai ajudar o trabalho da Comissão da Verdade. Então foi um passo importante. Agora caberá à presidenta Dilma indicar os nomes que ela tem dito serão suprapartidários, serão pessoas com toda a condição de fazer esse trabalho, que existe prazo de 2 anos para que esse trabalho possa ser concluído. E é importante que todo o país acompanhe, que a imprensa acompanhe, enfim, que os partidos políticos acompanhem e que efetivamente a gente tenha um resultado de um trabalho que tranquilize o país, que pacifique e que passe a página dessa dolorosa história. Código Florestal, talvez o tema mais polêmico neste momento na pauta do Senado Federal. O senhor acha que vai chegar a um consenso que contemple tanto os ambientalistas como o pessoal da área rural? Se a gente fosse usar o jargão do futebol, eu diria que nós recebemos uma bola quadrada na Câmara dos Deputados, da forma como o Código Florestal veio, e a bola está ficando redonda, graças, primeiro, ao excelente trabalho dos 2 relatores. O senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana estão fazendo um trabalho exemplar. Estão ouvindo todo mundo, estão conversando, estão trabalhando em harmonia. Os 2 estão conversando muito, estão conversando, acompanhando com deputados federais, com setores das universidades, com técnicos, enfim, com ambientalistas, com organizações não governamentais. Então há efetivamente uma consciência de que é preciso melhorar a proposta. E essa proposta está sendo melhorada. O relatório do senador Luiz Henrique, na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, deverá ser votado agora no próximo dia 8, exatamente para que a gente possa depois ir para a Comissão de Meio Ambiente. Então eu espero que até o final do mês de novembro essa matéria esteja votada aqui no Senado. E vai ser votada sendo melhorada, ampliando os cuidados com o meio ambiente, ampliando o processo de fiscalização, ampliando os controles, ou seja, vai ser uma proposta que vai voltar para a Câmara dos Deputados em condições de ser aprovada no próximo ano, no início do ano, pela Câmara dos Deputados. Pelo andor da carruagem, o senhor acha que os pequenos vão ter um tratamento diferenciado e que a possibilidade de haver compensações financeiras pela preservação da floresta poderá ser embutida também nesse texto? Esse texto da compensação financeira já está sendo levantado, é uma questão que nós da Amazônia temos colocado.
é importante que haja essa compensação financeira. Depois, os pequenos serão atendidos, mas haverá fiscalização, ou seja, não haverá simplesmente um processo de destruição desde que seja pequeno. Então, há um controle, há um cuidado dos dois relatores em construir um texto que efetivamente possa preservar o meio ambiente e possa cuidar das florestas brasileiras. É um patrimônio nosso, nós temos que preparar o país do futuro, e o país do futuro passa pela preservação das APPs, das florestas, enfim, das áreas que não podem ser destruídas. O Senado tem essa consciência e está trabalhando em conjunto com os dois relatores.